Oi, gente, tô vindo aqui então neste último dia, né, neste domingo, para poder finalizar então a nossa semana especial da Semana da Consciência Negra. Claro, ainda que no meu canal vão ter vários outros vídeos falando especificamente sobre essa temática. Isso é uma coisa que eu já tento levar pelo menos desde sempre, né, em todos os conteúdos que eu produzo, mas hoje, especificamente, eu vou fechar esse projeto específico chamado Semana da Consciência Negra com uma discussão, né? Trazendo aqui para vocês e para mim também uma coisa para se refletir, beleza? Eu estava refletindo num dia desses sobre uma postagem que foi feita há bastante tempo atrás no Facebook, aliás, na época que as pessoas ainda usavam o Facebook, que era uma foto de uma menininha na frente de uma vitrine, e nessa vitrine tinha várias mochilas da Barbie, né? A Barbie loura, do olho claro, cabelo liso, né? Enfim, branca. E aí a menininha com uma placa, uma menininha preta, com cabelão black lindo, maravilhoso, e com uma plaquinha na frente, assim, na mão, segurando, e na plaquinha tava escrito: "Não me vejo, não compro". E na época eu lembro que teve vários ataques racistas em relação a essa publicação que essa mãe fez e tal, em relação à filha, enfim. Mas a discussão que eu estava pensando nessa publicação especificamente, e a discussão que veio na minha mente é o quanto você, leitor, pessoa que consome literatura, pessoa preta que consome literatura, o quanto você se vê dentro das histórias que você lê. É uma discussão até que já vem vindo de bastante tempo, de várias outras pessoas que comentam, né, que falam sobre literatura, já falaram alguma vez sobre isso, que é justamente o quanto que os autores acabam deixando de lado a ideia do criar uma representatividade negra dentro das histórias. Só que eu poderia destacar aqui para vocês alguns livros onde eu realmente olhei para o personagem e me vi ali dentro daquele personagem. Porém, eu posso contar nos dedos, sabe? Quantos livros eu tenho aqui na minha estante que eu olhei para aquele livro e realmente me vi dentro dele. Claro que vai muito também do próprio leitor, porque pode não parecer, queridos leitores, queridas pessoas que consomem literatura, mas nós, pessoas negras que consumimos literatura, acabamos às vezes caindo também nessa questão de ter muitos livros na estante e pouquíssimos deles serem escritos por autores negros, ou ter algum tipo de representatividade dentro do livro. Acaba acontecendo. Eu mesmo sou uma pessoa que a maior parte dos meus livros eu comprava assim, tipo, quero ler, vou comprar, quero ler, vou comprar, quero ler, vou comprar, e eu não tinha esse filtro de tentar pelo menos pesquisar algum livro que realmente me interessasse, que fosse escrito por um autor negro, ou que tivesse algum tipo de representatividade importante dentro do livro. E isso foi se formando dentro de mim ao longo do tempo, sabe? Até hoje em dia, na verdade, às vezes eu acabo caindo nesse buraco, vamos botar assim, né? E não tem nada de errado, aliás, é importante falar isso, não tem nada de errado você ler um livro escrito por um autor branco, você ler um livro que não tenha personagens com representatividade. Assim, você é o leitor, o livro quem vai ler é você, e é isso aí. Só que existe uma comunidade que gosta de se ver também dentro das histórias, sabe? Gosta de se ver representado ali dentro também, sabe? O primeiro livro que eu li, que me tornou leitor, né? Que me tornou o leitor enlouquecido, foi Percy Jackson. E a saga Percy Jackson são 5 livros, e na saga inteira você não tem um personagem que se destaque dentre os outros e que seja um personagem negro dentro dessa saga, entende? Tanto que depois, quando o Rick Riordan veio escrever As Crônicas dos Kane, que foi a série que ele escreveu logo depois de Percy Jackson, ele colocou um personagem principal negro, ele colocou outros personagens que são importantes dentro da história que também são negros, ou seja,
eu acredito até que foi um momento onde ele começou a rever aquilo que ele começou a escrever lá em Percy Jackson, como ele poderia tornar a história melhor, vamos botar assim. Tanto que hoje em dia, quando ele foi fazer agora, que ele está produzindo, né, a série de Percy Jackson, uma das coisas que foi levada em consideração é justamente que ele disse que iria chamar uma pessoa para poder auxiliar ele a fazer o roteiro, justamente para poder ver pontos específicos que não envelheceram muito bem desde a época de Percy Jackson, quando ele escreveu Percy Jackson. Então, tipo assim, eu estou usando esse livro como exemplo para poder vocês verem que isso é algo muito comum e que às vezes nós mesmos, leitores, não nos preocupamos com isso. Só que, assim como você, pessoa de pessoa branca, eu digo especificamente sobre pessoas brancas porque a maior parte dos livros tem ali um personagem principal que é branco e tudo mais, você gosta de se ver representado dentro de uma história. Eu, que sou uma pessoa preta, também gostaria de me ver representado dentro de uma história, entende? Hoje em dia a gente tem diversas histórias de diversos autores que são incríveis e que você consegue, que eu, por exemplo, consigo ler aquele livro e me ver representado. Um exemplo disso é o Filho de Sangue e Osso, que eu li, que eu fiz aí uma resenha para vocês durante essa semana. É um livro incrível, uma fantasia que ela é clichê, que ela tem a jornada do herói, bem clichêzona mesmo. Só que, independente disso, é um clichê onde eu finalmente consegui me ver, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta muito do clichê Jornada do Herói. Só que em 24 anos da minha vida, foram poucas as vezes que eu olhei para um personagem dentro de um desses clichês de Jornada do Herói e falei, caramba, eu me vejo nessa pessoa, entende? E nessa história eu consegui me ver, assim como tem outras histórias também que eu li que eu também consegui me ver dentro da história. Enfim, a questão no final aqui é o quanto que nós, leitores, precisamos nos filtrar também para poder selecionar aquilo que a gente vai ler e poder pegar livros, não só para poder nos ver dentro da história, mas também para auxiliar outros autores que também são negros e que estão dentro né, da questão ali de vendas, etc., dos livros deles, que precisam do nosso auxílio, porque a sociedade não tem olhos para essas pessoas. Para muitas dessas pessoas, a sociedade não tem olhos, né? O quanto que a gente, como leitor, precisa se posicionar também para poder abraçar essas pessoas que precisam também do nosso auxílio, e o quanto que os autores também, pessoas que produzem esses livros, que produzem essas histórias, o quanto essas outras pessoas também precisam precisam trazer essa representatividade dentro das histórias deles. Ah, Thales, mas hoje em dia já está bem melhor em comparação ao que era antes. Concordo com vocês. Se você pegar aí 2010, 2008, vou botar 2008 porque foi o ano que eu li Percy Jackson, mas vamos botar aí 2008, entre 2008 e 2010, os livros que foram lançados durante essa época, muito raramente você vai ver um livro que fez muito sucesso nessa época, que tenha um personagem que se destaca dentre os outros, que seja negro. Você vê aí, provavelmente, Jogos Vorazes, A Seleção, Percy Jackson, né? Se eu não me engano, Crepúsculo também foi lançado mais ou menos nessa época. Você vai ver que pelo menos os personagens principais de todos esses livros que eu citei até agora eram todos brancos. E aí você raramente dentro dessas histórias vai encontrar pessoas negras que se destaquem de alguma maneira. Enfim, a questão que eu tô querendo trazer aqui para vocês não é reclamar, falar que esses livros são bons ou ruins, não é isso. O que eu tô querendo trazer aqui para vocês naquela época realmente isso era muito comum, só que de lá para cá muita coisa melhorou, mas daqui para frente ainda tem muita coisa para melhorar, entende? Não é uma coisa que a gente pode deixar passar assim, tipo, vou ignorar essa questão, vou deixar isso para lá porque agora tá bem melhor. Não é assim que funciona. Infelizmente não é assim que funciona, porque não melhorou em comparação a antes, mas ainda não tá bom, ainda as pessoas precisam ver que não é uma obrigação, entende?
você colocar um personagem, tipo assim, a pessoa que vai escrever a história não tem que ver o fato dela colocar uma pessoa negra na história como uma obrigação. Ela tem que ver a ideia de colocar uma pessoa negra na história como normal, entende? Como, tipo assim, uma pessoa negra, como em todas as outras. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No nosso país, no Brasil especificamente, né? Estamos falando do Brasil. No Brasil, mais de 50%, mais de 60%, se eu não me engano, das pessoas do nosso país são negros. Aí eu pergunto para você, meu querido telespectador, como é que você tem um país onde 60% da sua população é negra e dentro das histórias e das pessoas escritas aqui dentro mesmo, às vezes você não tem esse tipo de representatividade, entende? Não faz sentido, entende? Você escrever, por exemplo, uma história que acontece no Rio de Janeiro que só tem pessoas brancas, gente. Não faz sentido. Você escreveu uma história que acontece na Bahia, por exemplo, que só tem pessoas brancas. Isso não faz sentido, entende? Então, tipo assim, outra história também outra coisa também que acabou que me deixou um pouquinho, me deu um certo nervosinho em relação a determinadas coisas, histórias que relatam o Egito Antigo, que falam sobre o Império Egípcio, etc. Também é complicado, né? Porque a gente entende, a gente sabe que as pessoas que moravam, que viviam no Egito Antigo eram pessoas negras e não faz sentido nenhum você retratar pessoas brancas. Enfim, não vou entrar nesse mérito. O mérito que eu quero trazer aqui para vocês é o quanto você, meu querido leitor, pessoa negra, que está me assistindo agora, o quanto que os seus livros que você lê, o quanto você se vê dentro deles. Quantas vezes você pegou um livro, abriu ele e falou, me vejo nesse personagem. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Me diz aqui na descrição, me diz aqui embaixo nos comentários. Por que eu estou perguntando isso? Porque é uma coisa que é importante até para a gente trazer não só para outros leitores, mas também para os nossos autores nacionais e internacionais também, que é um tema importante a ser tratado, que é todo mundo gostaria de se ver representado dentro de uma história. Isso independente da luta. Eu estou falando especificamente aqui da luta negra porque a gente está falando, né, sobre a Semana da Consciência Negra, mas isso vale para todas as outras lutas que existem por aí, né? Você hoje em dia, por exemplo, você tem muitas histórias com mulheres fortes, etc. Mas quantas vezes você pegou um livro onde o personagem principal era um personagem LGBT que tinha um posicionamento forte e que as coisas aconteciam da forma como acontecem em uma fantasia hétero, que é um clichê hoje em dia, né? Que é a ideia de o casal passa por intempéries, aí fica junto, e no final dá tudo certo, todo mundo fica junto, feliz, etc. Quantas vezes você já leu um livro que tinha um personagem LGBT que era o principal da história e que tinha um final como esse, entende? Às vezes é complicado, eu vejo muitas vezes pessoas, converso com muita gente, uma das coisas que as pessoas mais reclamam é justamente que você, quando tem um personagem LGBT numa história, ou aquela pessoa morre, ou aquela pessoa é um alívio cômico, ou aquela pessoa passa por um monte de intempéries e no final fica triste, fica mal, enfim. Eu falo sobre isso para poder explicar que isso é comum em várias lutas, não especificamente na luta negra, mas aqui falando sobre especificamente a luta negra, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo, eu acho que é uma coisa a ser pensada, né, a ser discutida aqui, né, tipo assim, autor que está me ouvindo agora, que está assistindo meu vídeo, você é autor que está assistindo meu vídeo, quantas vezes você já pensou em pessoas que gostariam de se sentir representadas na sua história? Você, leitor negro que está me assistindo agora, quantas vezes você já se sentiu representado dentro de uma história? É importante a gente levar isso em consideração, porque dança ela vem a partir das nossas reflexões e
partindo das nossas reflexões, a nossa atitude em conversar, em se abrir, em falar com outras pessoas, em buscar literatura que realmente represente a gente de alguma maneira. E aí lá na frente a gente vai poder abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, chegar de frente para uma câmera, como eu estou fazendo aqui agora, e falar, gente, eu tenho x livros e todos esses eu me vi ali dentro realmente, me senti parte de uma história finalmente. Enfim. E a partir disso, quem sabe a gente conseguir mudar, né? É a partir de pequenos passos que a gente consegue criar uma revolução. Uma revolução não se cria com uma pessoa só, mas se cada uma pessoa se movimentar em prol da mesma coisa, a gente consegue criar uma revolução, não é verdade? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, vou deixar aparecendo aqui embaixo para vocês, beleza? Segue o Leitor Enlouquecido lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, lá no TikTok, enfim, segue o Leitor Enlouquecido nas outras redes sociais, vou deixar aparecendo aqui. Não se esquece também de se inscrever no canal, beleza? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nada que vai aparecer aí pelos próximos dias, beleza? Hoje é o último dia da semana da Consciência Negra, mas essa semana, terça-feira, tem vídeo, sábado tem vídeo de novo, enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos para vocês e até a próxima.